Quero cumprimentar pastor Jeremias, sua esposa e os demais irmãos da igreja virtual com a paz do Senhor Jesus. Amém? E quero já agradecer pastor Jeremias pela oportunidade de poder deixar uma palavra para os irmãos. E como base das minhas palavras, quero ler no livro de Malaquias, o capítulo 3, e o versículo 18, que nos diz assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não o serve. Amém, queridos e amados irmãos, sabemos que há uma grande diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não o serve. Aleluia, louvado seja Deus. Gênesis, o capítulo 7, nos relata a história do povo antediluviano e Noé. Noé recebera do Senhor um projeto, uma ordem para construir uma arca. Aleluia, porque iria acontecer o dilúvio, Deus iria destruir o ser humano, a terra, aleluia, ia acontecer o grande dilúvio, e todo aquele que entrasse na arca seria salvo. Aleluia, da história, historiadores dizem que Noé demorou 120 anos para construir a arca. Quem sabe não era o tempo necessário, mas foi o tempo que Deus determinou para a raça humana da ocasião a se arrepender, a crer na mensagem, entrar na arca, ajudar a construir a arca talvez, porque eu quero crer que Noé construía a arca e muitas pessoas vinham ver aquela enorme construção. Aleluia, louvado seja Deus. E quem sabe chegavam as pessoas, Noé parava, aleluia, a obra, e falava da promessa que o Senhor havia feito a ele, que Deus iria destruir a raça humana, mas todo aquele que entrasse na arca seria salvo. Mas poucas pessoas deram crédito na ocasião, a não ser Noé e sua família. Na atualidade que nós estamos vivendo, nos tempos que estamos vivendo, estamos pregando que Jesus está às portas para buscar a sua igreja, pregamos que Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e virá nos buscar em breve. Muitas pessoas não dão crédito, mas nós estamos pregando, aleluia, que Jesus é o Salvador, porque haverá uma diferença entre o que serve a Deus e que não o serve. A palavra que nós lemos diz: e outra vez vereis a diferença, porque já houve a diferença, aleluia, em outras ocasiões, aleluia. Então, se nós olharmos, aleluia, Gênesis capítulo 19, onde nos relata a história da cidade de Sodoma e Gomorra, mas ali vivia um homem justo, um homem temente a Deus, que era Ló e sua família. Deus poupa a vida de Ló e sua família, a não ser sua esposa, que foi desobediente. Aleluia, Deus fala para eles subirem, fugirem para as montanhas, sem olhar para trás, porque senão aquele que olharia para trás se tornaria numa estátua de sal. A esposa de Ló não resistiu, olhou para trás e tornou-se numa estátua de sal, mas Ló e suas filhas e seus gêneros foram salvos. Aleluia. Êxodo capítulo 14 nos fala do povo de Israel e o exército faraó, onde o povo de Israel, fugindo do exército faraó, se depararam com o mar, aleluia, onde Deus, aleluia, pela sua misericórdia, abre o mar para o exército, para o povo de Israel passar, e o povo de Israel entra naquela abertura e passa o mar a seco, e quando sai do outro lado, aleluia, num lado saía o povo de Israel, e por outro lado já havia entrado o exército faraó, e Deus permite que as águas voltem e termina com o exército faraó. Podemos
podemos ver a diferença entre o povo de Israel e o exército faraó. A palavra nos diz: e vereis a diferença, e vimos através da palavra a diferença entre o que serve a Deus e que não o serve. Aleluia. 1 Reis, o capítulo 18, nos fala do profeta Elias, da diferença do profeta Elias e dos profetas de Baal. Queridos e amados irmãos, profeta Elias, homem obediente a Deus, homem compromissado com Deus, aleluia, diante dos 400 profetas de Baal, podemos ver a coragem, a ousadia do homem de Deus, quando ele tem a certeza, aleluia, a confiança, aleluia, ali o profeta não se intimidou, ficou firme na posição, firme na promessa que o Senhor havia sobre sua vida. Se nós olharmos mais adiante, Daniel, capítulo 3, que nos fala da diferença de Sadraque, Mesaque e Abdenego e o povo babilônico, onde o rei construiu uma grande estátua e fez um decreto onde todos deveriam de se prostrar diante da estátua que ele havia levantado. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, compromissados com Deus, obedientes a Deus, eles não se prostraram. Aleluia. Onde a fornalha, como os irmãos sabem, foi aquecida 7 vezes mais, mas eu quero crer, queridos e amados irmãos, que quem sabe, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam, aleluia, se olhando um para o outro e diziam: nosso Senhor nos salvará. E quando eles foram lançados naquela fornalha de fogo ardente, aleluia, a história nos diz, a Bíblia nos diz, que eles passeavam naquele fogo, naquela fornalha, e havia o quarto homem. Queridos e amados irmãos, o Senhor não nos livra da prova, mas Ele entra na prova conosco, aleluia. Aqueles homens, quem sabe, passeavam naquele fogo, porque estavam com o Senhor com eles, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero ler, aleluia, com os amados irmãos, Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 3, que nos diz, aleluia, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Queridos e amados irmãos, o Senhor está às portas para buscar a igreja, o Senhor está às portas para voltar, aleluia, cumprir com a sua promessa que Ele fez para nós. Aleluia, precisamos estar preparados, aleluia. Se nós olharmos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8, que nos fala sobre os princípios das dores, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios e dores, ainda não é o fim, são princípios e dores, aleluia. Nós vivemos aqui numa região onde fomos afetados com essas águas, essas enchentes, teve terremotos, quanta coisa acontecendo, mas são princípios de dores, porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Precisamos nos voltar mais e mais na presença do Senhor, precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos buscar mais e mais ao Senhor, precisamos estar com a nossa vida no altar, para que quando o Senhor romper as nuvens para buscar a sua igreja, nós possamos subir com Ele nas mansões celestiais, as quais Ele foi preparar para nós, e voltará para nos buscar, e outra vez vão ver a diferença entre o que serve a Deus e que não o serve. Queridos e amados irmãos, estejamos nós preparados, porque o Senhor vai romper as nuvens para buscar a sua igreja, e não tardará, não passará um dia do momento que o Senhor determinara. Para o povo antediluviano, Deus determinou 120 anos. Para nós não sabemos o tempo, mas nós temos algumas
menções que o Senhor faz na palavra, aleluia, os princípios do fim, que são os princípios de dores, estamos vivendo os princípios de dores, temos a certeza, a convicção que em breve chegará ao fim, em breve o Senhor buscará a sua igreja e nós estaremos com Ele nas mansões celestiais para vivermos a promessa que Ele nos fez. Esta palavra eu quero deixar para os irmãos e que todos nós possamos buscar mais e mais ao Senhor, possamos estar com a nossa vida no altar, para que nós possamos ter a certeza que quando o Senhor romper as nuvens, nós estejamos preparados, prontos para subir com o Senhor e viver aquilo que o Senhor tem projetado para mim e para você. Um abraço na paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, em nome de Jesus.